Olá, pessoal! Estou novamente aqui com vocês e hoje o vídeo é sobre procedimento operacional. Você aí na sua empresa já observou se os seus procedimentos operacionais estão devidamente formatados e estruturados de acordo com as atividades do seu dia a dia? Os seus procedimentos estão atualizados? A sua equipe, ela está treinada e capacitada para executar as tarefas do dia a dia de acordo com o que está escrito no POP? O seu procedimento, ele está vinculado às atividades que de fato vocês fazem no dia a dia aí em cada setor? Se esse questionamento e outros fazem parte do seu dia a dia, você se questiona e não tem certeza se está de acordo ou não para poder ter uma operação com qualidade e para receber uma inspeção e não ter nenhum apontamento de não conformidade em relação aos procedimentos e ao vínculo do que está sendo executado por cada colaborador, me acompanhe nesse vídeo que eu vou elucidar tudo para você. Meu nome é Juliana Peçanha, eu sou farmacêutica especialista em garantia da qualidade, vigilância sanitária e assuntos regulatórios há mais de 16 anos. Me acompanhe até o final. Então, vamos lá, pessoal. Procedimento operacional padrão. O procedimento operacional, ele é uma das maiores ferramentas que nós temos hoje na garantia da qualidade para atender as empresas que são inspecionadas pela vigilância, né? Não só essa, né? Eu estou falando porque é nosso segmento, mas o procedimento hoje, ele permeia todos os tipos de atividade que possam existir, né? Mas no nosso segmento, que é a área de saúde, ele é pré-requisito, né? Ele está lá referenciado em todas as normas de boas práticas que a Anvisa escreveu para cada uma das empresas, né? Para cada uma das atividades, o qual nós temos hoje de produtos de interesse à saúde e serviços, né? Então, a gente tem que tratar com muita importância esse documento, porque ele é a nossa base, né, estrutural, para que a gente possa colocar a nossa atividade, licenciar, né, a nossa atividade e deixar tudo conforme a Anvisa preconiza, tá bom? O procedimento, o que seria o procedimento, né? A própria sigla já diz para nós o que é o procedimento. Procedimento é a maneira como algo é feito, as etapas de como nós fazemos cada uma das nossas atividades. Seria fazendo uma comparação, né? A maioria dos profissionais comparam o POP com uma receita de bolo, né? Então, o procedimento seria cada ingrediente, nós compararíamos as etapas do processo. A parte operacional seria o modo de fazer de uma receita, né? Então, nós temos lá as etapas e depois a gente tem a descrição do modo de fazer, né? E padrão é que, no caso nosso da área de saúde, nós temos que padronizar a forma como esse procedimento ele é executado, como cada colaborador executa esse procedimento, né? Aí já não vem uma coisa muito, não tem como comparar uma receita de bolo, porque você tem lá uma receita de bolo, a mesma receita ela pode ser executada por diversos confeiteiros, e eles vão fazer, cada confeiteiro tem uma mão, e vai fazer isso de forma diferente, não vai sair idêntico. Com a área da saúde, a gente não tem como brincar com isso, né? Não tem como eu aplicar uma injeção de forma diferente. Não tem como eu administrar um medicamento de forma diferente. Não tem como eu produzir um produto de forma diferente. Ele tem que ter um padrão. Com saúde, não tem como, a gente não pode correr esse tipo de risco, né? Então, por isso que o procedimento ele tem que estar muito bem elaborado, formatado e implementado da forma correta, né? E quais seriam as vantagens de nós termos um procedimento bem elaborado e bem implementado? A primeira coisa é agilizar o processo, né? Nós conseguimos agilizar, por quê? Eu não vou ficar a todo momento tentando lembrar o que eu tenho que fazer, ou tendo que perguntar o que eu tenho que fazer, né? Eu não tenho que ficar buscando um equipamento, um material, um insumo, né, para poder elaborar aquela minha atividade, já vai estar tudo pronto ali antecipadamente. Então, isso agiliza o nosso processo.
Além disso, ele facilita envolver outras pessoas na atividade. Por quê? Eu tendo o procedimento, eu posso ter mais gente trabalhando comigo e também posso treinar outras pessoas, né? Pessoas novas que vêm para o nosso time, ou pessoas de outros departamentos que estão vindo para o nosso time. Então, a gente consegue permear isso de uma forma padronizada, uma vez que aquela atividade está muito bem descrita, né? Além disso, nós também reduzimos o custo, né? Por que que a gente vai reduzir o custo? Porque eu não vou ter desperdício, uma vez que eu sei o equipamento que eu tenho que utilizar, os insumos que eu vou ter que utilizar, os materiais que a gente vai ter que utilizar, né? Já está tudo muito bem definido, não tem o risco de cometer algum erro e ter um retrabalho, né? E um maior custo para a empresa. Além do mais, a gente vai aumentar a produtividade, porque eu tenho tudo ali descrito, muito bem definido, a equipe, ela vai trabalhar por menos tempo, nós vamos fazer mais com menos recursos e com menos tempo, entendeu? Porque já está tudo muito bem definido, né? Então, isso aumenta a nossa produtividade. Além disso, garante a qualidade do nosso produto e do nosso serviço, né? Uma vez que nós padronizamos, nós vamos reproduzir tanto o nosso produto quanto o nosso serviço da mesma maneira sempre, independente do dia, do horário e de quem está fazendo, né? Uma coisa muito importante também é a padronização dos resultados, porque uma vez que o meu cliente ou o meu paciente esteve no nosso estabelecimento e ele comprou um produto ou contou com o nosso serviço, ele sabe que ele vai poder voltar novamente e ele vai encontrar o mesmo produto e o mesmo serviço. Então, isso colabora para que os resultados da empresa aumente dia a dia, né? E então vamos trabalhar. Eu vou passar muitas dicas para vocês aqui nesse vídeo, para que a gente possa ter todas essas vantagens aí com você na sua empresa. Qual que é a dica que eu vou passar para vocês em relação a uma estrutura prática e fácil para que vocês possam dar o primeiro pontapé aí para começar a escrever um procedimento da forma mais adequada, né? O que eu estou passando aqui é uma coisa que eu faço na prática para os meus clientes, tá? E o que eu fiz também em diversas outras empresas que eu trabalhei de forma efetiva e que tem um resultado incrível, tá bom? Primeira coisa, a gente tem que definir um formato, né, bacana, e fazer um cabeçalho, né? O cabeçalho, ele é a referência do procedimento, né? Quando a gente vai pesquisar lá no banco de dados nosso, o arquivo, ele é a referência do procedimento, seria o RG do procedimento. Ali no cabeçalho, a gente vai ter diversas informações, eu vou falar para vocês mais à frente, o qual vai identificar aquele documento. O objetivo, né, nós vamos estar falando detalhadamente desse item, as responsabilidades, né, para quem a gente vai delegar as responsabilidades desse procedimento, definições e siglas, caso necessário, né, dependendo do tema do procedimento, envolve muitas siglas, alguns termos técnicos que a gente tem que colocar a definição, materiais, insumos e equipamentos, a gente tem que fazer uma lista dos materiais, insumos e equipamentos, a descrição do procedimento da atividade propriamente dita, o resultado esperado, toda atividade ela tem um produto ou um serviço final ali, então é um resultado daquela atividade, né, que nós estamos fazendo, os desvios e ações corretivas, né, nós vamos estar falando detalhadamente desse assunto, os anexos, que são os registros, né, que a gente tem que ter, né, em determinadas atividades, a referência bibliográfica, que é de onde eu tirei aquele conteúdo, né, e o controle das alterações desse documento, porque esse documento, periodicamente, ele é atualizado, revisado por alguma necessidade, tá? Então, essas são os itens básicos de um procedimento, independente da atividade da área de saúde, né, independente se é produto, se é serviço, a gente tem que seguir esses critérios aqui para poder dar um norte de como começar a elaborar esse documento, tá? E eu vou passar para vocês aqui, né, quais as informações a gente vai descrever num cabeçalho, né? Primeira coisa, eu não coloquei um modelinho aqui, modelo vocês, hoje,
se a gente pesquisa aí no Google, tem diversos modelos, né? Tem lá a carinha do procedimento, não é muito segredo. Se vocês quiserem o meu modelo pessoal, né, o que eu faço, o que eu aplico nas empresas no qual eu faço o meu trabalho, me deixa uma mensagem que eu passo, sim, com o maior prazer, um modelinho para vocês, mas não é nada muito diferente daquilo que a gente já vê aí na internet, né? Tem muitos profissionais aí que têm documentos tão bons quanto eu vou estar dizendo aqui para vocês, tá bom? Quais as informações que a gente tem que descrever no cabeçalho? O que eu preconizo, né, no meu entendimento? A gente tem que colocar a identificação, a identidade da empresa, né? Eu costumo colocar o logo da empresa para que eu possa personalizar aquele documento, né, para sua empresa. O nome do assunto qual a gente vai tratar esse procedimento, né? Então, se é um controle de temperatura e umidade, vai estar lá descrito o nome. Esse procedimento tem que ter uma numeração. Essa numeração tem diversos modelos de definir a numeração de um procedimento. Tem gente que vai colocando numa sequência numérica, tem gente que separa por setor, e aí coloca uma sigla do setor mais a numeração. Então, vamos supor, estou fazendo um procedimento de controle de qualidade. Vai estar lá CQ/01, que é o POP, é o primeiro POP do CQ, né? Aí o 02, 03 e aí segue. Então, estou fazendo um procedimento do pessoal do almoxarifado, vai estar lá a M, a L, aí cada um coloca a sigla, né? Define isso bem direitinho, as siglas que quer colocar para o setor, 01, 02. Outros fazem uma sequência numérica mesmo, independente do setor, vai elaborando e coloca uma sequência numérica. E aí é uma particularidade de cada empresa definir a forma como vai ser essa numeração, se vai ser só numérico ou alfanumérica, né? Tem que ter lá a versão desse documento, né? Então, se você está criando o documento pela primeira vez, ela é a versão 00, e aí depois as revisões subsequentes, né? Você vai ter que fazer revisões, mesmo que não haja necessidade, não tenha mudança no processo, nós temos que estabelecer uma revisão periódica, né? Daquele procedimento para ver se realmente não tem que fazer uma melhoria, algo não tem que mudar. Então, seria a revisão periódica que a gente estabelece lá no manual de boas práticas, e não necessariamente porque mudou um processo, porque requer alguma coisa. Então, ele vai ter revisão 01, 02, 03, tem que ter esse histórico da versão desse documento, né? Outra informação que a gente vai colocar no cabeçalho é as datas, né? E os responsáveis. Eu costumo envolver no mínimo 3 responsáveis no procedimento na questão elaboração, né? Eu tenho como procedimento uma pessoa elabora, a outra pessoa revisa e uma outra pessoa aprova. Muitas vezes, dependendo como tem muito estabelecimento pequeno, quem elabora é quem aprova. Então, acaba, embora tenha esses 3 itens, né, para a gente, essas 3 etapas de um procedimento para ser feito, elaboração, revisão e aprovação, normalmente quem elaborou é alguém da garantia da qualidade, e aí, baseado na revisão que normalmente eu envolvo alguém que é do próprio departamento, ou um gestor, ou alguém da equipe, a pessoa que está mesmo executando de fato na prática. Às vezes é melhor você pegar quem põe a mão na massa do que o gestor daquele colaborador, porque às vezes o gestor também não está lá no dia a dia, naquela atividade, na bancada, fazendo aquela atividade. Às vezes é melhor você pedir para o colaborador mesmo revisar, aquele que tem contato direto com aquela atividade, para você, certamente você vai captar muito mais conhecimento, mais necessidades, dúvidas, para que aquele procedimento fique da forma adequada, né? Então, e aí, baseado nessa revisão desse colaborador, nós, volta para a garantia e a garantia da qualidade. A prova, não necessariamente a garantia da qualidade, sabemos também que empresas pequenas não têm esse setor bem definido. Seria o responsável técnico aí, o farmacêutico, ou o técnico que estiver assinando pela empresa, fazer esse fechamento do conteúdo, né, e aprovar esse procedimento para implementação, tá? Então, em resumo, seriam essas as informações
que estariam no cabeçalho do documento, tá? E qual é o objetivo do POP, né? Nessa parte do objetivo, nessa etapa da descrição do documento, nós vamos estar colocando a finalidade daquele POP. Seria um resumo, né, do que a gente vai trabalhar dentro desse documento todo. Então, por exemplo, se vocês vão fazer um procedimento de controle de temperatura e umidade, vocês vão lá descrever nesse local. A finalidade desse procedimento tem como estabelecer os critérios de controle de temperatura e umidade no almoxarifado, com a finalidade de garantir a qualidade do produto, de modo que não sofra interferência interna e externamente. Então, é mais ou menos isso, né? Não tem, é um parágrafo de 3 a 4 linhas, de um resumo bem sucinto do tema daquele procedimento, tá bom? Qual é o público-alvo do procedimento, né? Então, depois do objetivo, a gente sempre vai estar colocando quem são os responsáveis por aquelas atividades, quem é o público, qual vai se direcionar esse procedimento, quem é que a gente vai estar treinando para executar tudo que está escrito nesse procedimento, né? Eu tenho que saber, quando eu vejo um documento desse, um procedimento desse, eu tenho que saber se esse documento é para mim ou não. Porque se ele não for para mim, né, vamos supor que eu sou da área de pesagem, né? E o meu colega, ele é da área de vendas. Então, se eu pego um procedimento que é da área de vendas, eu vou, de cara, eu vou dar uma olhada ali e eu vou ver que aquele procedimento não é para mim, né? E esse procedimento que não é para mim, ele nem tem que estar ali no local meu de trabalho, né? Por algum equívoco, ele foi parar ali. Então, é de extrema importância estar definido certinho quem é o público que vai estar sendo envolvido nesse procedimento, tá bom? Outro ponto que é importante é as definições e siglas. Tem várias etapas do processo que envolve muito termo técnico e siglas. Nós devemos, se houver a necessidade de usar, ela tem que estar com a definição certinha antes de começar o texto, antes de começar a descrição desse procedimento, para que o leitor, ele já toma ciência do que vem, o que está por vir né, nessas siglas ou algum termo técnico que exige uma definição, né? A gente tem que entender que o leitor não necessariamente tem a mesma base, o mesmo fundamento, conhecimento que você que está escrevendo o POP, né? Então, a gente tem que ser muito simples naquilo que a gente escreve e passar um texto, né, descrito no procedimento de forma muito clara para ele, sem robuscar muito o português, né, sem usar termos em inglês. Então, a gente tem que ter esse cuidado com o leitor desse procedimento, tá bom? Um outro elemento muito importante, né, na descrição do procedimento operacional é a lista de materiais, insumos e equipamentos, né? É importante, antes de começarmos a descrição do procedimento, fazer o levantamento de tudo que a gente vai utilizar para executar aquela atividade. Então, tem atividade que vai ser só equipamento, tem atividade que vai requerer também utensílios, outros insumos, outros produtos, às vezes um produto acabado mesmo. Então, é importante vocês listarem tudo isso e já deixar prontinho aí no procedimento descrito para que o responsável que for executar aquela atividade, ele já possa ter tudo isso em mãos antes de começar a operação. Tá legal? Descrição das atividades. Agora é a hora que você vai descrever o passo a passo, né, de cada uma das etapas para realizar o procedimento. Então, vamos supor, o exemplo que eu tinha dado logo acima, no objetivo do POP, é o controle de temperatura e umidade, né? Então, esse colaborador, ele vai precisar do termigrômetro, da ficha de registro, que é um registro que a gente vai criar, né? E aí ali você vai estar descrevendo os horários que ele vai fazer esse registro, como que ele vai fazer esse registro, como que ele vai manusear o termigrômetro, tudo direitinho, né? Quais as faixas de temperatura que ele tem que utilizar, qual que é a máxima, qual que é a mínima, né? O parâmetro que ele tem que estar utilizando. Então, nesse local, você vai descrever o passo a passo de tudo que vai acontecer
nessa etapa, né, do processo, que na maioria das atividades de produtos para a saúde requer controle de temperatura e umidade, né, então eu estou falando de um tema que é mais generalizado, para que todos vocês possam estar entendendo como que a gente vai trabalhar a descrição desse POP, tá bom? O que eu costumo fazer e indicar para os meus clientes? Quando você chega nessa etapa, que você terminou de descrever o POP, é importante a gente testar esse procedimento. Então, eu não chego nem a concluir nas outras etapas, nesse momento eu já coloco em teste, para que a gente pede para um colaborador reproduzir as atividades da forma como nós descrevemos. E aí, esse colaborador vai trazer um feedback para a gente, né? E vai falar se ele teve as dificuldades dele, as dúvidas, o que ficou faltando na descrição, que não trouxe um resultado interessante do procedimento. E aí, você vai captar essas informações e vai revisar esse procedimento e descrever com conhecimento, né? Trabalhando as dificuldades, o que ficou faltando, o que está em excesso, o que não precisa. Com esse feedback, a gente vai lapidar essa descrição, tá? Essa descrição, ela pode ser tanto textual, ou também pode ser através de imagens, né? A gente pode colocar fotos lá, desde que tenha a descrição embaixo da foto também certinho do que ela está querendo representar para o leitor. Pode ser links, pode ser vídeo. Então, assim, existem diversas formas para que a gente possa estar evidenciando, né, determinadas etapas do processo, né, na descrição do procedimento operacional, tá? Não necessariamente é só texto, é uma tabela, né? Pode ser um fluxograma. O fluxograma ajuda muito, né, em procedimentos, principalmente de gestão de fábrica, né, ou de interno mesmo, de laboratórios, seja de manipulação, seja no laboratório clínico, seja o que for. Então, o fluxograma dá um norte bem interessante, dá para a gente fazer. Então, tem várias formas aí que a gente tem que dá para a gente trabalhar e adaptar uma descrição que tem uma adaptabilidade melhor do colaborador, tá bom? Erros e ações corretivas, né? Então, feita a descrição, já testou, já está tudo ok, está sendo reproduzido da forma correta o procedimento, né? Validamos ele. A gente precisa definir os erros e as ações corretivas. Alguns erros a gente já identificou no momento em que a gente estava testando esse procedimento. E muitos deles vocês vão observar que de imediato vocês já tiveram uma ação corretiva. Então, a gente já tem que ir colocando isso no procedimento, porque isso, por mais que você revisou, está descrito certinho, ninguém está imune, né, a ter esses erros. A gente pode cometer alguns erros dentro do processo, né? E se cometer o tipo de erro, o que a gente vai, qual é a ação corretiva? Tem erro que se eu estou fazendo um produto e eu errei de certa forma, eu tenho que descartar ele e começar do zero, entendeu? Não posso seguir para frente, porque a gente está trabalhando com produto para a saúde. Tem outros tipos de desvio que dá para a gente trabalhar melhor, né? Outros desvios não estão nem relacionados ao processo, né? Às vezes está relacionado a uma outra situação. Continuando no exemplo de controle de temperatura e umidade, às vezes acabou a energia, né? Meu sistema de climatização ficou desligado por um determinado período, e aí a minha geladeira descongelou, aconteceu alguma coisa. Qual vai ser a ação corretiva? Né? Eu tenho produto de refrigeração, o que acontece? Ou mesmo aquele que está no almoxarifado, que tem que ter um controle de temperatura, vamos supor, de 15 a 25 graus, e aí eu fiquei sem o meu ar-condicionado, a hora que eu fui olhar, o termômetro estava um pouquinho, a temperatura estava acima do meu parâmetro, o que a gente vai estar fazendo, né? Ou não só uma queda de energia, às vezes é um equipamento que deixou de funcionar, o final de semana, às vezes o pessoal não tem acesso ao almoxarifado, como que faz, chega na segunda-feira, tem um desvio, então são esses tipos de coisa que tem que estar muito bem descrito ali no procedimento. Normalmente, esses detalhes são muito bem questionados durante inspeções sanitárias, né? Tem muita gente, por falta de conhecimento, faz o procedimento, mas esquece
dos desvios, dos erros que pode acontecer durante a operação e não coloca, tá bom? Então, fica a dica aí para vocês poderem deixar esse tema aqui do procedimento, né, esse elemento muito bem definido aí também, seja qual for o assunto. E para podermos finalizar a descrição do nosso procedimento, nós vamos seguir agora com o registro dos anexos, né? Tem procedimento que vai ter anexo e tem procedimentos que não vai ter, tá? Quando tiver, quais são os tipos de anexo que pode ter num procedimento? Uma ficha de registro, uma tabela, qual você registra as informações, um manual, um cartaz ilustrativo, né? E esses anexos, vocês vão estar referenciando ou no mesmo documento, no corpo do POP, né? Ou então cria um outro documento separado, né? Onde você vai salvar em arquivos independentes, desde que esse arquivo independente esteja referenciando o número do POP, tudo direitinho, e a versão do POP, o qual ele está vinculado, né? Então, a gente tem que ter essa atenção para quê? Porque é muito comum nós irmos numa área operacional e identificar um registro que está lá na versão 01 e o POP já está na versão 03. Tem gente que esquece, revisa o POP, mas não troca o registro. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá bom? Seguindo os anexos, estando pronto, a gente vai fazer as referências, né? As referências pode ser a própria regulamentação, obrigatoriamente a gente tem que seguir uma regulamentação. Obviamente que tem procedimento dentro da empresa que não necessariamente está referenciado lá na regulamentação, que a gente faz pela praticidade, né, do nosso dia a dia. E a referência pode ser um livro, pode ser um site, pode ser um vídeo, pode ser um profissional da área de saúde. Então, aí tem N tipos de referência que a gente pode estar, onde a gente busca conhecimento para elaborar o nosso documento, tá? E outra informação importante também é o controle das alterações. Tem profissional que prefere colocar no final do documento e tem profissional que já coloca logo depois do cabeçalho, lá no início do documento, que logo de cara já vê os motivos das alterações. Isso é muito importante. Então, a revisão 00, né, ou versão 00, ela é a edição inicial, a versão 01 ou revisão, ela foi revisada por causa disso, disso e disso, para incluir isso, para excluir aquilo, né? Então, é importante que vocês tenham isso muito definido no POP, seja no final dele ou no início dele, para que possa referenciar esse documento em que momento que ele está, tá bom? Bom, pessoal, finalizando esse tema, né, do controle das alterações, a gente conclui todos os tópicos que têm que estarem descritos no procedimento operacional, tá? E você que tem essa responsabilidade de fazer a descrição, né, das atividades, de todos os setores, você provavelmente vai deparar com pessoas aí da empresa que têm medo de passar o conhecimento para que você possa estar descrevendo ali no procedimento operacional. Tem muita gente que são inseguros, né, de passar o conhecimento por medo de ser demitido, por medo de ser substituído, por medo da equipe, dali a pouco estar fazendo todas as atividades que ele tem de responsabilidade e perder o espaço dele dentro da empresa, né? Se você deparar com algum colaborador desse tipo, né, ou se você for o colaborador que está me ouvindo, que tem essa insegurança, isso precisa ser resolvido, né? Nós não temos que ter medo de colocar o nosso conhecimento no papel. Uma vez que a gente tem a responsabilidade de colocar o nosso conhecimento no papel e padronizar o processo, nós vamos ganhar com isso, porque nosso time vai estar reproduzindo as nossas atividades e a empresa só está ganhando, né, em relação a tempo, a otimização do processo, a recursos, né? Então, se nós fizermos isso com responsabilidade, alguém vai enxergar isso, né, no nosso departamento, nas nossas atividades, no resultado do dia a dia, e nós vamos ganhar espaço, nós vamos ter tempo de agregar outras funções, ter outros conhecimentos, sair da nossa zona de conforto, né, e permear outras áreas e crescer como profissional. Pensa dessa forma, não seja inseguro ao chegar ao momento que você tem que colocar o conhecimento dentro de um procedimento para a sua equipe estar executando,
tá bom? Essa é a dica que eu quero dar para vocês. Outra coisa que a gente depara também nas empresas é que tem empresas que querem fazer procedimento de tudo, né? De como abrir uma porta de uma geladeira, de como usar um bebedouro, né? Então, isso é a maior cilada que existe dentro da garantia da qualidade, é ter uma garantia da qualidade que faça procedimento operacional de tudo. Isso é burocratizar o processo, pessoal. Isso não existe. Nós, da área da saúde, temos sim que fazer os procedimentos que estão preconizados nas normas, né? E, fora da norma, alguma outra atividade que impacta no resultado de vocês internamente aí do processo, tudo bem, vamos fazer o procedimento deles, alinhar com todo o time para que aquilo fique padronizado. Mas a gente não pode fazer procedimento de tudo, né? De como abrir uma lixeira, de como abrir uma porta, enfim, isso são rotinas do dia a dia que todos temos que ter o bom senso de como fazer, não precisa estar descrito ali no procedimento, né? Nós técnicos e os colaboradores com qual a gente contrata para estar no nosso dia a dia ali, fazendo cada uma das nossas tarefas, tem algumas atividades que não necessariamente devem estar descritas em um procedimento. Não vamos burocratizar a nossa atividade, né? Vocês têm que padronizar aquilo que é de mais importante e que gera resultado para vocês, tá? Então, foco no essencial aí de vocês, porque se vocês estiverem fazendo procedimento de tudo, certamente vocês estão deixando de fazer alguma coisa importante aí na farmácia de vocês, na empresa de alimento, ou numa empresa de prestação de serviço, né? E não está focando no essencial, tá bom? Então, essa é outra dica que eu dou para vocês. Não caiam nessa cilada e foca no que tem que ser feito, tá bom? Compartilhe os resultados de vocês, deixem as dúvidas de vocês aqui abaixo do vídeo, que eu vou estar respondendo assim que possível, e conte com o meu trabalho, caso queiram que eu preste essa consultoria para vocês e implemente, né, a gestão da qualidade aí no estabelecimento de vocês. Vamos estar fazendo um mapeamento do processo, se organizando com o time e, como se diz, eu não gosto de, não falo fazer, mas levar o conhecimento para que a sua equipe possa ter tudo isso implementado e tocar, né? Depois que a gente fizer todo o nosso trabalho juntos, vocês possam seguir, né, com os procedimentos e depois esse profissional que está aí, vai ser devidamente treinado, que eu vou estar implementando, seguir o passo a passo no dia a dia de vocês, tá ok? Eu aguardo o contato. Um abraço e até o próximo.